Boa noite, gente. Tudo bom? Bom, a gente analisou, né, nos últimos encontros, né, alguns crimes contra o casamento, e agora a gente vai dar um salto. É a última semana, né, de aulas no modo remoto agora, no primeiro semestre, torcendo para que tudo se normalize para o segundo semestre, né? E eu quero só entrar, né, a gente tem um pequeno contato com crimes contra a administração pública. Então, eu vou saltar lá para o delito de peculato, para a gente ter um contato com crimes contra a administração pública, agora especificamente crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Depois a gente retoma aí, em algum momento, a gente vai retomar essa temática, para que a gente consiga vencer a ementa, né? Bom, eu vou começar aqui então, só um momentinho. Bom, peculato, a gente pula lá para o 312, né? Então, o 312 vai dizer: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Em parágrafo 1º vai dizer que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Bom, aqui do lado, vocês estão vendo, existem três categorias, né, de peculato. Peculato próprio, peculato impróprio e peculato culposo. Quero trabalhar essas três categorias com os senhores. Muitas das informações que a gente vai ver no peculato, elas são aproveitadas para os outros crimes contra a administração pública, tá bom? Bom, vamos lá, peculato próprio, então. O peculato próprio é exatamente esse do caput do 312, tá? Então, olha o peculato próprio, né? Os núcleos é apropriar-se ou desviar. Por isso que no caput do 312, nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio. Né? Olha só, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Esse é o peculato apropriação, semelhante ao crime de apropriação indébita, né? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, este peculato do caput do 312 é caracterizado ou é conceituado pela doutrina como peculato próprio, tudo bem? Os núcleos apropriar-se ou desviar. Os elementos descritivos são, né, do que é que se apropria ou o que é que se desvia? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, a moeda, título de crédito, qualquer outra coisa corpórea suscetível de ser apreendida e transportada, dotada de significação patrimonial, por exemplo, computadores, automóveis, enfim. Este bem, né, estes objetos sobre os quais recaem o delito, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, eles podem ser públicos ou particulares. O funcionário precisa ter a posse desses objetos em razão do cargo. Então, não é porque o funcionário público desvia algo, se apropria de algo, que ele sempre pratica peculato. Ele pratica peculato quando ele desvia ou se apropria de algo do qual ele tem a posse em razão do cargo. E ele faz essa apropriação ou o desvio em proveito dele mesmo ou em proveito de outra pessoa. Uma questão interessante é relacionada ao princípio da insignificância. Né? O STJ não admite o princípio da insignificância, né? Súmula 599 dirá que a moralidade administrativa é o bem jurídico tutelado. Então, se a moralidade administrativa é o bem jurídico tutelado, não há diferença do valor do dinheiro ou do objeto que foi apropriado ou desviado. Pode ser uma caixa de sulfite valendo R$100, R$50, como pode ser um computador avançadíssimo, um lote de pneus,
ou bens muito mais valiosos, né? Então, o princípio da insignificância, a princípio, não se aplica aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. O STF reconheceu em situações muito extremas. Por exemplo, nesse HC da segunda turma, HC 107.370, em que os bens desviados eram luminárias que seriam descartadas. Então, uma certa repartição pública foi reformada, havia algumas luminárias antigas que foram retiradas, já estavam para ser descartadas e elas acabaram sendo desviadas. Neste caso, que é bastante extremo, né? O STJ reconheceu o princípio da insignificância. Tem alguns outros elementos do tipo que é bom dar uma olhadinha. Então, o bem jurídico tutelado, né? O tipo subjetivo, o dolo. O bem jurídico tutelado é a administração pública em seu aspecto patrimonial, né? Se trata aqui da preservação do erário, também como em sua face moral, a lealdade, probidade dos seus agentes. O sujeito ativo, aqui é um crime próprio ao funcionário público, né? Que funciona como um elementar do tipo penal, inclusive. Se não tivesse esse elementar funcionário público, nós teríamos um crime de apropriação indébita. E daí, quem é o funcionário público, né, gente? A gente vai precisar do artigo 327 do Código Penal, que nos dá o conceito de funcionário público para fins penais. Você precisa já estar com o artigo 327 aberto, para que você possa ter uma compreensão melhor desses delitos que nós estamos estudando hoje. Em relação aqui ao tipo subjetivo, já é bom a gente falar sobre o peculato de uso, né? Existe divergência doutrinária se o peculato de uso seria ou não seria delito, mais ou menos fazendo um paralelo com o furto de uso, né? Não há o dolo de assenhoramento definitivo sobre a coisa. Então, para aqueles que admitem a hipótese, de qualquer forma, né, não ficaria afastada a caracterização de ilícito de outra natureza, como a improbidade administrativa. Mesmo para aqueles que entendem que não há crime no peculato de uso, haveria improbidade administrativa. Mas é uma questão em que nós encontramos divergência doutrinária. Bom, sujeito ativo. Falamos do sujeito passivo é o Estado, a entidade de direito público particular. A consumação é um crime material, né? Consuma-se quando o sujeito ativo passa a comportar-se como o dono no peculato da apropriação, ou quando confere à coisa destinação diversa da legalmente prevista, peculato desvio, ou ainda com a efetiva subtração da coisa no peculato furto, que a gente vai ver logo em seguida. Tentativa é possível. Nós temos uma causa de aumento de pena aqui, no 327, parágrafo 2º do Código Penal. Aquele que exerce cargo em comissão, função de direção, assessoramento, de órgão da administração pública direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, esses indivíduos têm aumento na pena nos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Muito bem. Em relação à progressão de regime, é interessante mencionar que a reparação do dano é pressuposto para a progressão de regime aos condenados por crimes praticados contra a administração pública. É um requisito do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Depois você vê lá, vocês devem ter estudado isso em Penal 1, mas vocês dão ou Penal 2, vocês dão uma revisada nesse ponto específico. Artigo 33, parágrafo 4º. Bom, em relação ao peculato impróprio, o peculato próprio é o do caput, o peculato impróprio é o do parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, aqui não há desvio, não há apropriação. Aqui há subtração, ocorre a subtração. O funcionário subtrai a coisa pública, a coisa que ele tem acesso em virtude do cargo público, melhor dizendo, porque ele tem uma facilidade para entrar na repartição onde ele trabalha. Se ele é cartorário, ele tem uma facilidade de ter acesso ao almoxarifado do cartório, ao almoxarifado do fórum, ao almoxarifado da instituição.
e dali ele subtrai a coisa, porque sendo funcionário não levanta suspeita, não há vigilância ostensiva em relação a ele. Nessa análise, é bom que a gente analise, né? Então, o peculato furto, né, que é o peculato impróprio. A doutrina vai trabalhar como peculato próprio o caput, né, o desvio ou apropriação, e o peculato impróprio, o peculato furto do parágrafo 1º. Então, aqui nós temos nos núcleos subtrair ou concorrer para a subtração. Os elementos descritivos não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, e aqui, como um fim especial de agir em proveito próprio ou alheio. Então, aqui, nesse elemento normativo, é necessário que nós investiguemos se ele se vale, né, se o funcionário público ele vai se valer, ele vai se aproveitar das facilidades que a qualidade de funcionário público proporciona para ele. Que se ele é um funcionário público, mas ele furta algo numa loja particular, lá no centro da cidade, que não tem nada a ver com a repartição onde ele trabalha, é só furto mesmo, tá bom? Muito bem. E no peculato culposo, nós temos no parágrafo 2º, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, né, detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui, veja, não há concurso de agentes. O funcionário só foi ou imprudente, imperito ou negligente. Então, por exemplo, o funcionário trabalha numa repartição com um computador valiosíssimo e ele deixa a janela aberta, destrancada durante a noite, facilitando a conduta de alguém que passa por ali, vê a janela destrancada e subtrai o computador. Tá? Então, aqui não é que ele está em concurso de agentes. Não, ele concorre no sentido dele facilitar, pela negligência, imperícia ou imprudência, a conduta de um terceiro que age aí sim dolosamente. Então, o funcionário age culposamente, o terceiro agirá dolosamente. Tudo bem? Então, os requisitos aqui é a conduta culposa do funcionário público e um crime doloso praticado por um terceiro. A consumação, consuma-se o peculato culposo quando se consuma o crime doloso. Então, quando é que consuma o peculato culposo? Quando alguém se aproveitou da culpa do funcionário para subtrair algo. E a tentativa seria impossível, porque não cabe tentativa em crimes culposos. A reparação do dano é interessante, no parágrafo 3º, vai falar que no caso do parágrafo anterior, então, aqui a gente está falando do peculato culposo, somente ele, né? No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, se tiver reparação do dano antes da sentença, acaba a punibilidade. A punibilidade é extinta. Se é depois da sentença, reduz a pena. É causa de diminuição de pena, diminui a pena pela metade. Combinado? Bom, essas são as informações em relação ao delito de peculato. A gente vai trabalhar mais alguns no grupo temático. Bom, até daqui a pouco. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa.